Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Leonardo Fedato e hoje eu vou falar sobre o aumento da taxa Selic. O Copom anunciou ontem que a taxa Selic vai passar de 5,25 para 6,25 e também já anunciou a projeção para mais 2 aumentos nas próximas reuniões. E esses ajustes são para testar a resistência da inflação. A inflação está subindo muito e nos últimos 12 meses o acumulado está em 9,68%. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os impactos positivos e negativos que o aumento da Selic traz para a nossa população, para as empresas e para o país como um todo. E vou falar também sobre alguns investimentos que serão beneficiados e outros que podem ser impactados de uma forma negativa. Mas antes de começar, eu só quero te pedir para se inscrever aqui neste canal para ajudar o canal a crescer e chegar o conteúdo cada vez a mais pessoas. E quero fazer um combinado com você. Se você gostar desse vídeo, no final dele você deixa o seu like aqui embaixo. Com o aumento da taxa Selic, alguns investimentos da renda fixa terão uma rentabilidade maior, como por exemplo, se você investe a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, vai ter uma rentabilidade maior do que estava tendo antes. Da mesma forma, a reserva de oportunidades, que você pode deixar, por exemplo, igual eu faço, em um fundo Trend DI, lá na Rico. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar uma playlist aqui em cima, mostrando para você como iniciar os investimentos. Dentro desta playlist, eu vou te mostrar como fazer investimentos e o que é os investimentos em fundo Trend DI. O ponto é que mesmo com a Selic agora em 6,25 e mais 2 projeções para que chegue até dezembro em 8,25, com a inflação acumulada em quase 9,7%, você vai continuar perdendo o poder de compra com os investimentos que estão atrelados à Selic. Ou seja, os juros que você está tendo, ele se chama juros real negativo. Por isso, cada vez mais, o nosso real ele está se desvalorizando e cada vez você está comprando menos no mercado ou em qualquer outro lugar. Outro ponto é em relação ao câmbio. Mesmo com a Selic subindo, a inflação está acima. Os investidores estrangeiros eles querem investir o dinheiro onde ele vai ter uma rentabilidade real positiva. Aqui no Brasil eles não estão encontrando isso no momento. Então ele tira o dinheiro dele aqui do país, transforma os reais em dólar e consegue investir em outros países onde a taxa está mais atrativa para os investimentos dele. Então ele tira o dinheiro aqui do país, transforma os reais em dólar e consegue fazer investimentos em outros países onde a taxa está mais atrativa para ele fazer os investimentos. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem o que são os outros países que eu estou falando. Como por exemplo, o México, a inflação está em 5,6% e a taxa básica de juros está em 4,5%. Ainda a taxa ela é real negativa, de 1,1%. Ele não vai ter o valor reajustado de acordo com o poder de compra daquele país. Porém, a diferença entre o Brasil e o México já é menor para o México. Outro país também que a gente pode fazer uma comparação é a Bolívia. A Bolívia, por incrível que pareça, a inflação está em 0,2% e a taxa básica que é praticada naquele país é de 0,86%. Ou seja, o investidor que faz investimentos atrelado à taxa básica de juros do país em relação à inflação está ganhando 0,66% ao ano. É muito pouco, porém já é uma taxa real positiva, o que não está se encontrando nem no Brasil e nem no México. Mas não estou falando para ninguém fazer investimento, nem na Bolívia e nem no México. Isso é só exemplos para vocês entenderem qual é a diferença de juros real positivo e negativo. Sempre que você for fazer investimentos, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E aí no momento que os estrangeiros tiram os dólares aqui do país, o real ele se desvaloriza ainda mais em relação ao dólar. E o dólar é a moeda mundial que é praticada em vendas e compras de commodities. E aí começa a se formar um ciclo, porque muitas coisas que nós vendemos aqui no país são comoditizadas, como por exemplo o petróleo, as carnes, a soja, o café, entre outras coisas que são tudo comoditizadas, que elas são negociadas em dólar. E com essa alta do dólar, os produtores preferem vender para o exterior, pois lá eles vão ganhar em dólar, que está mais valorizado que o real. Afinal, esse é o investimento do produtor. Ele faz os investimentos para colher os produtos e depois ele quer vender no melhor preço possível. Mas também é preciso abastecer o país, é preciso abastecer o Brasil. E para isso o produtor ele não quer vender a um valor que está sendo negociado aqui no Brasil, ele quer ganhar a mesma coisa que ele ganharia se ele estivesse vendendo para o exterior. Com isso, os produtos começam a aumentar no mercado e com isso vem de novo a inflação aumentando. E para essa inflação ser controlada, eles aumentam a Selic. E aí começa todo esse ciclo de novo. Os juros reais negativos, os investidores tiram o dólar aumenta, os produtos aumentam, a inflação aumenta. E aí fica nesse bolo de neve. Até um ponto que esses reajustes eles já não têm mais sentido, eles não surgem mais efeito no país. E aí que muitas vezes o país acaba entrando em colapso. E também existe o ponto onde os empréstimos e financiamentos ficam mais caros.
se eles estiverem atrelados à Selic. Então, as empresas que fizeram financiamentos, empréstimos para construir aquela nova planta da fábrica, aí a obra começa a ficar mais caro, porque ela tem que pagar mais juros nas parcelas, o que diminui também depois o resultado final, o lucro da empresa diminui. E quando estamos falando de bolsa de valores, ela vai distribuir menos lucro também para os acionistas, pois seu lucro foi menor. Em relação aos investimentos em renda fixa, eu falei que eles aumentam a rentabilidade dele, porém, por outro lado, na parte da renda variável, os investidores começam a fazer cálculos para ver se realmente vale a pena investir em ações e fundos imobiliários, sendo que tem Tesouro IPCA pagando a taxa da inflação mais 4% ao ano, sendo que alguns fundos imobiliários eles pagam em média 6% ao ano. E aí começa a ser feito mais cálculos para ver se realmente vale a pena. E se os investidores começam a tirar o dinheiro da renda variável, voltando para a renda fixa, quando existir novas subscrições, novas emissões de ações, não terão tantos investidores querendo comprar. Com isso, diminui a evolução das empresas, construções de novas empresas, construções de novos galpões logísticos, novos prédios para alocações de fundos imobiliários. Por isso, se você quiser continuar aprendendo sobre investimentos e finanças, já se inscreva no botãozinho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. E como nós combinamos, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para o YouTube entender que é um vídeo legal e entregar para mais pessoas. Eu sou Leonardo Fedato e este é o canal Afluência Financeira.